Amados irmãos, a paz de Cristo, eu sou o pastor William, da DEVEC Brasília. Nós estamos aqui para essa classe bereana virtual, né? Uma classe bereana à distância. Hoje é quarta-feira, são 14h56. Nós estamos aqui na DEVEC Brasília, no templo, né? Então, está vazio, né? Mas se você não conhece, essa é a nossa igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui em Brasília. É dirigida pelo pastor César, que tem sido um homem de Deus para a nossa vida, uma pessoa abençoada. Nós estamos aqui ao lado dele, meu nome é William, eu estou aqui ajudando o pastor César e para nós tem sido um grande privilégio estarmos aqui trabalhando com o pastor César. Tá? Nessa oportunidade, gostaria de agradecer a Deus por essa bênção que é ministrar na Bereana. Infelizmente, nós não teremos aquele contato tete a tete com os nossos irmãos lá do Rio, que é sempre um ganho maravilhoso, né? Então, nessa oportunidade, quero cumprimentar lá o pastor Gilson, o pastor Eliseu, o pastor Ronaldo, o pastor Fernando, que sempre estão ali na Bereana, abrilhantando os conhecimentos que são passados, né? Mas nessa oportunidade, infelizmente, não deu certo, e infelizmente porque não deu certo por uma causa muito nobre, que é o batismo, o primeiro batismo do ano, e realmente é uma bênção para nós. A igreja ela tem que crescer numericamente também. Vários irmãos aceitaram a Cristo, querem fazer o seu testemunho público, que é o batismo, e estaremos nessa grande festa aí domingo, se assim Deus permitir, tá bom? Bom, o tema que nos foi proposto, né? Eu estava num momento de agradecimento, então eu quero agradecer ao pastor da igreja, o pastor Silas, por esse carinho especial, por essa bênção que é estar aos cuidados dele, né? Do nosso pastor, que sempre tem apoiado o ensino bíblico de uma maneira extraordinária. Tá? Agora sim, continuando. Nós estamos na lição 8, livro de Salmos, quinta parte do livro de Salmos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. A leitura bíblica, eu vou poupá-los de fazer a leitura, porque, afinal de contas, essa é uma aula para professores, né, e para pessoas estudiosas. Bem provável você já deu uma boa passada no texto bíblico básico, que está em 4 ou 5 porções, né? Contando com o texto áureo, está em 5 porções separadas aí da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos continuar então. Os objetivos da lição é compreender as principais características do 5º volume dos Salmos, do livro de Salmos, compreender a perfeição e excepcionalidade e infalibilidade das Escrituras, entender que os últimos salmos convidam o povo de Deus, os anjos, Jerusalém e os céus, e todos a quinta fôlego a louvar o Criador. Então são 3 objetivos muito simples, que até o final da aula nós pretendemos alcançá-los aí com a permissão do Altíssimo, tá bom? Bom, a primeira característica que nós vemos aqui é a divisão desse 5º livro de Salmos. O 5º livro de Salmos ele é dividido em algumas partes, né, alguns grupamentos bem específicos. É dito de 2 coleções de Davi, né, está bem ali na nossa revista, na introdução, 2 coleções de Davi, a primeira e a segunda coleção. No meio, entre a primeira e a segunda, vem os salmos de louvores egípcios, que eram recitados na Páscoa, normalmente no período de Páscoa, que constitui-se do 113 até o 118. Depois, 15 cânticos de romagem, né, de deslocamento. Essas pessoas em Israel, cabia ao judeu ele se deslocar de onde ele morava, da cidade que ele morava, até o templo, para oferecer sacrifícios, no mínimo uma vez por ano. Havia 3 festas principais, a Páscoa era uma delas, e eles deveriam ir até o templo fazer
essas ofertas sagradas, esses sacrifícios sagrados, né? Ele tinha vínculo com a oferta. Você se lembra bem, um animal ele tinha que ter 1 ano, então ele tinha que criar esse animal até 1 ano. O animal não podia ter defeito, não podia oferecer ao Senhor animais cegos, coxos, não, tinha que ser perfeito esses animais. 5 tipos de animais poderiam ser oferecidos, né? Aqui cabe até um parêntese muito interessante, que nesse momento de oferecer, Jesus ele condenou exatamente isso quando ele vai ao templo, né? Os cambistas estavam ali trocando ali as moedas e vendendo animais. Aqueles animais eram os animais do sacrifício. Ficava muito mais fácil a pessoa levar dinheiro, chegar lá e negociar um animal para poder sacrificar, do que carregar esse animal, levar esse animal até o lugar do sacrifício. Só que a oferta que era dedicada com esse dinheiro ao comprar no templo não é a mesma coisa, porque afinal de contas você não tem vínculo com a oferta. A oferta que era comprada lá no templo não criava vínculo com o ofertante. E isso é altamente condenável por Deus. Então você nunca entregue para Deus uma oferta que não tenha vínculo com você. Bom, esses cânticos de romagem, do 120 ao 134, então, eles eram proferidos no momento em que essas pessoas estavam indo até o templo, até Jerusalém. Eles estavam levando os seus animais, né? E no meio do caminho eles iam cantando e iam adorando a Deus, já como preparativo para aquilo que eles iam oferecer. Eu disse que eram duas coleções de Davi, a primeira do 108 ao 110, e agora vem a segunda coleção de Davi, que é do 138 ao 145. Depois vem os 5 livros de adoração ou de aleluia finais, que é do 146 ao 150. Então nós temos aqui a divisão do 5º livro, da última parte do livro de Salmos. Bom, tem também um apontamento aqui, como introdução, que eu achei muito interessante, que o autor ele coloca que os salmos, os egípcios principalmente, que vai do 113 ao 118, eles eram cantados no momento de Páscoa. Do 113 e o 114 antes de celebrar a Páscoa, e os outros 4 depois de celebrar a Páscoa. E o que a gente pode observar? Mateus capítulo 14, versículo 26, e também, Marcos 14, 26 e também Mateus 26, ele fala que Jesus, tendo cantado o hino, saiu. Você lembra que Jesus celebra a ceia, a sua última ceia com os discípulos, depois ele vai para o Getsêmani, para o monte da Getsêmani, onde ali ele vai orar, ali também ele é traído, e ali começa toda a sua paixão, todo o seu sofrimento, né, que nós chamamos de paixão de Cristo, começa ali no Getsêmani, né, todo o sofrimento de Cristo. Bom, e há sempre uma pergunta: que hino era aquele? Né? Tendo cantado o hino, deixa muito claro que ali está um artigo muito bem definido, o hino. Qual hino seria esse? Né? E provavelmente esses hinos estão dentre esses 4 salmos que são cantados posteriormente à ceia. Né? Então, provavelmente ali é o 118, 117, do 115 ao 118, né? Um desses 4, 115, 116, 117, 118, um desses 4. Então você pode observar que a cultura, a tradição já deixa bem claro, né, quais seriam esses salmos. E a gente também pode louvar a Deus, porque Jesus, além de cumprir tudo aquilo que estava escrito na lei, ele também se preocupou com a tradição, ele também se preocupou em cumprir aquilo que era o corriqueiro, o normal, o costume. Né? As pessoas às vezes imaginam que não é bom seguir os bons costumes. Muito pelo contrário. Os bons costumes nos protegem, os bons costumes eles nos deixam
mais seguros daquilo que a gente precisa fazer. É claro que inovação é muito necessário, inovar é muito necessário. Se você for observar a liturgia de culto, desde quando eu era criança, jovem, adolescente, até os dias de hoje, a liturgia muda e muda muito, mas sem problema algum, porque as bases, as estruturas, elas não precisam mudar. Mas o costume, a tradição, melhor dizendo, Jesus também respeitou as tradições, tá bom? Vamos então para o primeiro ponto: louvor a Deus por a sua grandeza. Aqui o autor da lição, ele destaca um dos salmos desse compêndio, que é o Salmo 139, um salmo muito conhecido dos irmãos, né? Um salmo extremamente detalhista quanto à onipresença, quanto à onisciência de Deus. E eu gostaria de destacar aqui um ponto principal. A Bíblia, ela não discute se Deus existe ou se Deus não existe. Primeiro que ela não vai discutir se o seu autor existe ou não. Então isso é uma discussão boba para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a ideia de Deus, é a palavra de Deus, é o pensamento de Deus. Então ela não está muito preocupada na questão de provar se Deus existe ou não. Por mais que, se nós observarmos a cultura, o homem tem uma necessidade de criar deuses para si, e deuses aqui com D minúsculo, que não passa de mera reflexo das necessidades humanas, não passa de mero anseio da alma humana, do desejo do homem, quanto às suas questões de onde eu vou, de onde eu vim, para onde vou, por que eu estou aqui. Essas questões existenciais, o homem tenta responder quando ele não tem resposta, ele tenta responder com uma autoridade divina. A Bíblia não faz isso conosco. A Bíblia, ela já mostra, já no primeiro versículo na Bíblia, no princípio Deus, já responde que Deus existe, não entra numa discussão boba, não entra numa discussão absurda, né, quanto à existência ou não de Deus. A Bíblia, até ela própria, fala de pessoas que mudam a Bíblia, ou que não acreditam em Deus, na existência de Deus. Ela prevê isso. Então isso vai haver, enquanto houver mundo, teremos que conviver com pessoas que imaginam que Deus é só uma energia, que Deus é uma energia que ama, né? Que até queria ver como é que isso pode acontecer, mas o que a Bíblia parte do princípio que Deus existe, ponto final, ponto e acabou. Como nós estamos numa discussão teológica, eu vou levantar aqui uma questão que foi apresentada pelo Adalto, né? Adalto é um físico, né? Um doutor em física que foi formado na Alemanha, um camarada muito capacitado, crente em Jesus Cristo, mora aqui em Brasília. Adalto Loureiro mora aqui em Brasília, um homem muito inteligente, escritor de livros, e ele fez, certa feita, uma colocação que eu queria repetir, que eu achei interessantíssimo. Ele fala o seguinte: ele diz que acreditar que Deus não existe, que tudo isso foi obra do acaso, a criação foi obra do acaso, é como se a gente é como se um caminhão tivesse numa estrada, e na carroceria desse caminhão tivesse farinha de trigo, ovo, leite e etc. E esse caminhão, ele se envolveu num acidente. E nesse acidente o caminhão capotou várias vezes, e nesse negócio de capotar, o caminhão, a farinha, ela caiu dentro assim, de uma botija lá, de um bol, e dentro desse bol caiu também ovos e caiu também leite, e por causa daquele capotamento, aquela massa lá foi misturada, e de repente o caminhão pega fogo. E nisso que o caminhão pega fogo, os bombeiros vão lá, apagam o fogo. E quando apagaram o fogo, o que perceberam? Viram que atrás do caminhão tinha um bolo. O bolo estava lá feito, perfeito. Bolo, delicioso esse bolo. Com todas as características, né, de um bolo. Não estava solado, estava maravilhoso o bolo. Perfeito o bolo. Pois bem, essa é exatamente
um exemplo da probabilidade do que as pessoas que não são criacionistas, evolucionistas, imaginam da criação do mundo. É mais ou menos isso. E aí o Adalto ele coloca o seguinte: por que você não imagina que uma pessoa que te ama, que você não sabe quem foi, mas que foi até a casa dessa pessoa, fez o bolo com todas as medidas certas, na receita certa, pensou no bolo, projetou o bolo e pediu autorização para alguém da sua casa e deixou a mesa da sua casa. Quando você chegou, você olhou e falou: mas quem fez esse bolo? Ninguém sabia, porque foi uma surpresa para você. Você não sabia, mas essa pessoa existe, ela está por trás, o bolo está ali, você pode comer o bolo, você pode se satisfazer com o bolo existe, e você dizer que a pessoa que fez o bolo não existe. E seria quase impossível na sua cabeça você se apresentasse um bolo dessa maneira. E é muito mais fácil você dizer: não, o bolo existe, a pessoa fez o bolo, é uma pessoa inteligente, ela me ama, ela gosta de mim, porque ninguém dá bolo de graça para ninguém. E muito mais fácil do que você dizer que o bolo existiu por causa do acidente de caminhão. Então fica aí essa colocação para você. Deus existe, Deus te ama e Ele construiu toda essa criação para você. O quinto livro de Salmo também fala da criação, no ponto 3, nós vamos observar isso daqui a pouco. Bom, então partindo do princípio da existência de Deus, nós temos aqui que Deus, o Deus que tudo sabe, no ponto 1.1. Olha que coisa interessante, Deus é conhecedor de todas as coisas. A Bíblia Sagrada, ela traz uma revelação de Deus, eu gosto de dizer, através de camadas. Deus ele não se revelou tudo de uma vez, de uma forma completa de uma vez. Vocês se lembram muito bem que Êxodo capítulo 3, versículo 6 ou 6:3, um dos dois versículos, ele diz o seguinte: eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas como Senhor, pelo meu nome, o Senhor não foi perfeitamente conhecido. Então você observa que para Abraão, Deus se revela de uma maneira. Já lá na frente para Moisés, ele já se revela de outra maneira, como Senhor. Então o Deus Todo-Poderoso era um Deus mais imanente, mais transcendente, mais longe. Não era um Deus que estava tão perto, tão junto. Agora o Senhor da casa, ele está mais junto. E você percebe que essa revelação ela vai melhorando, porque afinal de contas, Davi foi o primeiro a chamar Deus de Pai. E é lá na frente, Jesus, ele ensina a orar chamando Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. E aí você vê que muito mais perto do que o Deus transcendente, todo-poderoso, muito mais perto do que o Senhor da casa, o Senhor que manda, que nós fomos escravos. Se Ele é Senhor, nós somos servos, nós somos escravos. Ora, muito mais perto do que isso é ter um Pai. Deus como Pai é estar muito mais perto. Ou seja, a revelação de Deus ela foi mostrando assim de maneira homeopática, vamos dizer, não foi de uma maneira muito radical. E aqui, querido, quando o Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê, essa revelação da pessoa de Deus também foi ser recebida de uma maneira também paulatina, também de uma maneira homeopática. Por quê? Se você observar Gênesis capítulo 1, Deus, depois da queda do homem, não é no capítulo 1, Deus ele vira para Adão, depois da queda, e fala assim: Adão, onde você está? Se você para observar onde você está, ora, uma pessoa que sabe de todas as coisas não pode fazer esse tipo de pergunta, não é verdade? Então, você pode observar que até a revelação do caráter de Deus, ele foi dado aos poucos, foi dado paulatinamente, para que nós pudéssemos entender como que Deus é, ou pelo menos entender parte das características. Deus não deixa a gente saber tudo, né? Isso é óbvio, porque nós não temos capacidade de entender tudo de Deus. Não temos essa capacidade, Ele só deixa entender aquilo que Ele quis revelar, né? E por isso Ele é grande, Ele é todo-poderoso. Mas a Bíblia Sagrada vem mostrando na sua revelação que Deus conhece, é sabedor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O segundo ponto é que Deus ele é presente.
e Deus que está. E Ele não é simplesmente presente. Um dos nomes do Senhor lá é Jeová Samá, Jeová Chamá, Jeová que abunda, Jeová que enche, que preenche, o Senhor abundante, o Senhor que é preenchedor de espaços vazios. Querido, Deus não está só presente. Em algumas situações, em alguns lugares, na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na minha igreja, na DEVEC, o Senhor preenche os espaços vazios. A gente dá espaço para Ele preencher. Ele não simplesmente está lá. Ele está lá, mas Ele também está abundando. Ele também está preenchendo. Depois ele fala do Deus que tudo pode. E todo poder em Deus é algo maravilhoso. Como eu disse no início, como palavras de introdução, você pode se lembrar que eu citei que o homem procura buscar deuses que são a sua própria criação, e que, se possível for, revela-se as suas fraquezas, revela a sua fraqueza. Bom, se você for observar a criação de outros deuses, dos deuses até que eram das comunidades antigas, de povos antigos da antiguidade, você pode perceber que, por exemplo, havia deuses que eram cegos, né? Que um deus, por exemplo, um deus lá da Normandia, ele entregou o seu olho, né? Cria-se que ele entregou o seu olho para poder ser mais sábio. Um dos seus olhos para poder ser mais sábio. Ora, se um Deus entrega o olho para alguém para dar sabedoria para ele, ele não é todo. Ele não pode ser todo, tem alguém acima dele. Há um pensamento muito interessante, que quando eu estava lendo que Deus é amor, né, essa questão de Deus ser amor, alguém já disse que o nosso Deus ele tem que ser simples, porque se ele for composto, ele vai ser posterior, ele vai vir depois. Você entende isso? Ora, se Deus ele é a junção de duas coisas, ele vai ser posterior, porque teve que criar uma coisa antes, outra coisa antes, para juntar e ser Deus. Por isso que Deus é simplesmente amor. E desse amor tem várias facetas, mas Deus é amor. É por isso que o fruto do Espírito é um fruto só, que tem vários gomos, várias facetas, mas é um fruto só, porque se origina no nosso Deus, que é único, que é simples. Ele não pode ser composto, porque se ele fosse uma substância composta, ele seria posterior, alguma coisa viria antes dele. Esse Deus que tudo pode, ele tem uma onipotência física, ele pode todas as coisas no seu campo de ação, no universo que é tudo, seu campo de ação que é tudo, fisicamente ele pode tudo, ele pode agir da maneira que ele deseja. Não só isso, mas ele também, o autor destaca, uma onipotência moral. O que consiste isso? Consiste em a gente observar em Deus que é impossível Deus fazer alguma coisa que vá contra o seu caráter. Ô meu irmão, Deus não pode mentir. Deus é o único santo, ser santo em absoluto. Deus não pode pecar. Os anjos que estão na sua presença podem pecar, são pecáveis, assim como eu e você. Nós somos pecáveis, somos passíveis de pecado. Deus, ele não pode pecar de maneira alguma. Tá? Ponto número 2. O louvor pela sua palavra. Aqui ele destaca o Salmo 119, que afinal de contas é o maior salmo, também lá na introdução à revista, destaca que dentro desse quinto apanhado do livro de Salmos, nós temos o menor capítulo da Bíblia, o Salmo 117, e também o maior capítulo, que é o Salmo 119. Eles estão bem pertinhos um do outro. Mas você observa que o Salmo 119, a maior porção de divisão de capítulos da Bíblia Sagrada, ela é uma exaltação à palavra de Deus. Irmãos, não é à toa que nós estamos recitando esse mês na DEVEC, né, já estamos indo para a última semana do mês, mas esse mês na DEVEC, o nosso pastor colocou um versículo do Salmo 119. Né? É claro que isso foi coincidência, mas não é uma coincidência assim
comum, não. Ele destacou um versículo que exalta a palavra de Deus, para sempre é o Senhor, a tua palavra permanece para sempre, né? A tua palavra, ó Deus, permanece para sempre, e aí você observa que ele destaca o Salmo 119, que é um salmo de exaltação à palavra de Deus. O autor, ele coloca aqui, ele vem de um acrônimo, né, de um destaque de todo o alfabeto hebraico, desde o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, etc. E cada conjunto de 8 versículos inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Assim como Abacuque 3, outros textos da Bíblia fazem da mesma maneira, destacam todo o alfabeto hebraico. Você se lembra muito bem que esse destaque, ele pode ser comparado àquele final lá, ao último livro da Bíblia, Apocalipse, que fala que o Senhor, a palavra, né, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ou seja, tudo começa em mim, tudo termina em mim, tudo passa por mim, começa, termina, passa por mim. Irmãos, nós não somos o início e nós não somos o fim de nada, nós somos o meio, o qual Deus escolheu para fazer alguma coisa, para fazer a sua obra, fazer alguma coisa, e nós louvamos ao Senhor por isso, mas a origem veio dele, o chamado veio dele, o começo veio dele, a origem do trabalho veio dele e simplesmente passou por nós, simplesmente atravessou por nós, simplesmente nós somos um simples instrumento que somos tocados, um instrumento de sopro. O sopro passou pela gente, fez um sonzinho e foi embora, e alcançou alguém, e cumpriu o propósito dele, e esse propósito é para louvor da glória de Deus, ou seja, termina em Deus também. Isso é maravilhoso, né? Se nós observarmos, isso é maravilhoso. O 2.1 fala do louvor daqueles que andam conforme a sua palavra. Irmãos, há bênçãos específicas para aquelas pessoas que desejam viver segundo a palavra de Deus. Aqui ele destaca vários. A palavra de Deus, aquele que vive segundo a palavra de Deus, é vivificado, desvia do pecado, tem sabedoria para responder. Existe consolo em agir conforme a palavra de Deus. Cerca os homens, Deus cerca os homens que são tementes a Ele e a sua palavra, livra de sermos atingidos pelo pecado, dá confiança para viver o dia mal, livra dos males emocionais, faz com mais sábio do que vários mestres, diz o versículo 99 do Salmo 119, alegra, a pessoa se alegra sobremaneiramente, alguma coisa, uma alegria indescritível quando a pessoa cumpre a palavra de Deus, e etc, etc, etc. Essas são as características de homens que conseguem viver, andar segundo a palavra de Deus. Queridos, eu não estou falando aqui que nós estamos santos em absoluto. Eu disse isso, santo em absoluto só Deus. Agora, pecado para nós é um acidente. Pecado para nós é algo que acontece de uma forma acidental, né? Deveria ser assim. Então, a gente está intencionalmente buscando a Deus, intencionalmente buscando a cruz de Cristo, com intenção buscando a obra do Senhor. E isso é maravilhoso, porque nós vamos colher os benefícios que estão na própria palavra. A palavra de Deus purifica e guia, né? Podemos destacar aqui alguns versículos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os caminhos. Isso mostra a direção da palavra de Deus. O pastor estava pregando, e o nosso pastor na ceia, e ele dizia, né, na ceia, na sede, e ele dizia que nós deveríamos buscar a Deus, a direção de Deus, para termos as nossas, para
grandes coisas da vida. Tem coisas da vida, vai comprar um chiclete, precisa pedir direção a Deus? Não, são coisas menores. Mas o camarada vai casar, ele não pede direção a Deus. O camarada vai fazer um negócio, ele não pede direção a Deus. O camarada quer saber se aquilo ali é um momento para a vida dele, uma grande escolha que vai fazer uma diferença enorme, que vai ter consequências enormes na vida dele. Ele não pede direção a Deus. A palavra de Deus, ela guia. A palavra de Deus, ela purifica o nosso caminho, nos faz chegar mais perto de Deus e ela nos guia. Isso deveria ser um padrão para as nossas vidas. A perfeição da palavra de Deus é o ponto 2.3. E ele diz que a palavra do Senhor, a própria palavra, ela permanece eternamente. Eu queria destacar uma coisa. A Bíblia diz que os astros celestiais são sustentados pela palavra do nosso Deus. Deus falou, terra, fica aí, sol, fica aí, lua, fica aí. E os demais astros, que eu citei 3, mas são milhares e milhares de corpos celestes. Queridos, tudo é sustentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela existia antes mesmo de ser criada a terra. Ela já existia. Antes da divisão de céus e terra, já existia. A palavra de Deus permanece para sempre. Se nós formos falar da questão da palavra de Deus em si, só isso já é uma matéria de teologia sistemática, da própria palavra. Então, nós não temos tempo, mas isso só faz para aumentar você e a mim, que somos amantes, que amamos a Bíblia Sagrada, que queremos viver segundo a Bíblia Sagrada. Eu destaco aqui um pensamento, irmãos, de Billy Graham. Billy Graham, ele falou o seguinte: eu leio a palavra, eu estudo a palavra para ser sábio, eu creio na palavra para ser sábio, e eu creio na palavra para ser salvo, e eu vivo a palavra para ser santo. Eu vou repetir porque eu enrolei, tá bom? Então vamos lá. Eu estudo a palavra para ser sábio, eu creio na palavra para ser salvo, e eu vivo a palavra para ser santo. Então a palavra de Deus aplica em nós salvação, santidade e sabedoria. Algo muito interessante, muito importante de nós observarmos. O ponto número 3 é o louvor a Deus pelos seus próprios feitos. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso. E o primeiro destaque que ele coloca aqui, é a questão da esperar no Senhor da salvação. Os salmos, muitos deles foram escritos em cativeiro, O povo de Israel já havia sido levado. E aí, de repente, eles esperavam em Deus a sua única resposta de salvação. Nós observamos lá nos estudos do Salmo, aquela questão de Asaf: ora, mas Senhor, eu sou justo, eu estou cumprindo, o ímpio está prosperando, as nações estão prosperando em cima de nós. Afinal de contas, esses salmos, eles foram lidos por uma sabedoria divina, Eles foram escritos antes do cativeiro, mas por uma sabedoria divina. Eles foram lidos lá no cativeiro, alguns deles foram compostos lá no cativeiro. E aí o que é que acontece? Acontece que isso é uma palavra de afago, de esperança, para aqueles que estavam em luta, para aqueles que estavam no exílio. Muitos profetas foram levantados no exílio, mas esses salmos demonstram aquilo que estava no coração do povo. Eles cantavam aquilo que estava nos seus próprios corações, dizendo: a nossa esperança está no nosso Deus, dele vem a nossa salvação. Onde está a tua esperança hoje? Eu tenho certeza que a tua esperança continua no teu Deus. O ponto 3.2 fala da excelência do louvor ao nosso Deus. Eu ficava às vezes imaginando, por que cantar um novo cântico ao nosso Deus? Por que será que a Bíblia ela proclama, ela diz: cantai ao Senhor um novo cântico? Cantai ao Senhor um novo cântico. Só que eles não tinham oportunidade de cantar novos cânticos. Você pode perceber que o cântico que era cantado para levar essas ofertas era a mesma. O pai cantava, o filho ficava mais velho, daqui a pouco ele estava levando a sua oferta, ele cantava, o cântico era o mesmo.
Ué, mas se as palavras são as mesmas, como eu posso ter um novo cântico cantando as mesmas canções? Como pode ser? Deus mesmo, Ele responde isso. Deus mesmo, Ele propõe isso. Por que Ele propõe um novo cântico? Ele propõe um novo cântico porque o Senhor está fazendo coisas novas todos os dias. Então, todos os dias, mesmo que a canção ela seja repetida, o teu Deus fez coisas novas. Quando você acordou hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor as misericórdias se renovaram sobre a sua vida. Por causa delas, por causa dessas misericórdias, nós não desfalecemos. Por causa delas, nós estamos vivos, nós estamos de pé. Foi a pura misericórdia de Deus. Deus está fazendo coisas novas, todos os dias. Todos os dias, pela sua vida, Deus está fazendo coisas novas. Por isso, mesmo que a canção seja igual, mesmo que o cântico seja igual, cante ao Senhor de uma maneira diferente, com uma gratidão nova, de uma maneira nova, porque Ele continua fazendo grandes coisas. Qual é a excelência desse Deus? Irmãos, esse Deus, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai do eterno. Meu Deus, tantas características desse Deus. Ou seja, nós estamos aqui adorando a Deus pela sua pessoa. Em primeiro lugar, porque fomos salvos, porque fomos resgatados. Porque se nós não fôssemos resgatados, nós não poderíamos entrar com ousadia na sua presença. Mas a primeira coisa que vem aos nossos olhos não são os seus feitos, aquilo que Ele está fazendo por nós, é quem Ele é a pessoa dEle que deve ser adorada. Então, por isso, vem a excelência do louvor ao Senhor. E aí, a conclusão, o autor, ele conclui, tentando, trazer aqueles pontos de excelência, de conhecimento, que são os objetivos dessa lição. Os objetivos falavam de conhecer. Deixa eu voltar aqui, porque, afinal de contas, não precisa decorar objetivos de lição. Conhecer as principais características do 5º volume. Nós falamos da divisão, nós falamos dos duas partes dos salmos davídicos, nós falamos dos cânticos do Egito, dos cânticos de aleluia que fecham a divisão dos salmos. Ou seja, deu um en passant e você chegou a conhecer. Agora, compreender a perfeição, excepcionalidade, infalibilidade das Escrituras. Querido, nós aqui celebramos, através do Salmo 119, nós celebramos aquilo que a palavra de Deus é para mim, é para você, e eu não tenho dúvida que essa palavra, ela preenche todo o espaço vazio. Como eu falei, que o Senhor é aquele que não está simplesmente presente, Ele preenche o espaço vazio. E depois entender que os últimos salmos convidam o povo de Deus, os anjos, Jerusalém, os céus e todo ser que tem fôlego a louvar o Senhor. Ou seja, nós devemos louvar esse Deus pela sua excelência, por aquilo que Ele é. Amados, essa lição, como é sabido de vários irmãos, ela é uma lição que está sendo repetida. Há mais ou menos 4 anos atrás, nós estudamos os livros poéticos. E, naquela oportunidade, eu tive a bênção de ministrar essa mesma lição na nossa sede. Eu me lembro que eu orei ao Senhor e pedi a Deus um salmo que resumisse mais ou menos essas características. E eu me lembro que eu li o Salmo 126, e no Salmo 126 eu fui trazendo pontos para abordar esses pontos da lição de uma maneira um tanto quanto, vamos dizer assim, transversal, aqueles pontos que estavam na revista, para poder alcançar os pontos da revista, não deixar os pontos da revista sem serem devidamente abordados, e dar também uma nova roupagem. Mas eu fui muito abençoado ao ministrar. Primeiro que eu era o pastor em Sobradinho, de uma igreja independente, que hoje se tornou a DEVEC Sobradinho, que eu tenho que agradecer ao pastor Silas e à igreja, a DEVEC, por ter absorvido aquela igreja.
pessoas abençoadas que ali estavam comigo, entenderam um propósito maior, e hoje eu estou aqui em Brasília sendo abençoado, já falei, pela vida do pastor César, e estamos juntos aqui trabalhando, uma igreja pujante, estamos fazendo 2 cultos aqui no domingo, e isso tem sido uma bênção, crescendo. Vamos ordenar pastores, inclusive o pastor, se Deus quiser, que será ordenado, está aqui à tarde na igreja aqui comigo, nessa gravação, o futuro pastor Felipe, se Deus quiser. Ou seja, a igreja está crescendo, nós estamos formando obreiros, nós estamos trabalhando juntos aqui, e isso me traz muita alegria. Mas antes eu era pastor de uma igreja pequena, uma igreja boa, uma igreja saudável, graças a Deus por isso, mas aprove o Senhor nós virmos para a Advec. Mas antes disso, o pastor Ronaldo, sabendo que eu estava no Rio de Janeiro, me convidou para ministrar essa lição, e ele até falou: William, olha, você é amigo do pessoal antigo, mas o pessoal novo quase não te conhece, né? Eu me lembro das palavras dele até hoje. William, ministra aqui, porque aí as pessoas vão te conhecendo, vão sabendo quem você é. E isso, Ronaldo, tem sido uma bênção para mim. Você tem sido uma pessoa maravilhosa e tem sido uma bênção para mim. Deus tem te usado muito para a minha vida, para abençoar a minha vida. Por aquela ocasião, eu quis ministrar no Salmo 126, essa mesma lição, e eu não ia pregar para 3.000, 4.000 pessoas sentadas na sede, simplesmente uma mensagem na minha cabeça, né? E grande parte das pessoas que ensinam, que pregam, vão entender o que eu vou falar. Eu fiz um laboratório na minha igreja, que era uma igreja menor, um público menor, para saber o que tira, o que não tira. Era uma mensagem nova, uma mensagem que eu estava estruturando, e aí eu preguei, a título de mensagem, aquilo que eu iria ensinar. É claro que há uma diferença, né? Um é apelo para a consciência, para o conhecimento, para o intelecto, o outro apelo para a fé, mas não importa. E eu fui lendo o Salmo 126, e alguns aqui vão até lembrar daquela época do que eu ministrei, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. E eu me lembro que eu parei aqui e falei do sonho, né? Depois ele fala: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Bom, aqui eu falei da questão do ânimo, primeiro do sonho, né? Apesar do perfil da palavra, estava falando assim, estavam como os que sonham, ou seja, numa letargia gostosa, assim, num negócio meio pleno, né? De plenitude, tá? Mas eu falei de sonho, e eu falei também de riso, de alegria, de ânimo, né? Ou seja, para Deus operar na nossa vida, nós precisamos de ânimo. Você se lembra bem que Jesus olhava para uma pessoa, chamava uma pessoa para perto de si, o milagre estava muito perto dessa pessoa, estava muito perto da pessoa receber uma cura, receber uma bênção do céu ali, e Jesus virava e falava assim: tem bom ânimo. Ou seja, se anima, não fica triste, não fica abalado, né? Há pessoas que a bênção passa perto dele e ele não recebe, exatamente por essa questão do ânimo, do riso. A nossa língua se encheu de alegria, né? E a nossa língua de cântico, né? A nossa boca de alegria, de riso, e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, eu estava falando de grandes coisas que fez o Senhor por nós, né? No versículo 3 ele fala isso. Deus não é um Deus que vai fazer pequenas coisas. Aqui, nesse ponto aqui, eu entrei lá nas características divinas, né? que o autor ele levanta. E ele fala o seguinte: grandes coisas fez o Senhor. A característica de Deus é fazer grandes coisas. Deus não pode fazer pequenas coisas. Você sabia disso? Deus não é do caráter de Deus fazer pequenas coisas. Se alguém vira para você e te dá alguma coisa que seja pequena, é claro que o conceito de pequeno e grande depende do referencial, né? Às vezes é pequeno para mim, grande para outro, né? Um elefante é pequeno ou grande? Depende, né? Depende de que animal está do lado dele, né? Se for um animal enorme, né? Do lado de uma baleia, né? Ele é pequeno, talvez, mas do lado de uma formiga ele é enorme, ele é grande. Então depende do referencial de quem está olhando. Ou seja, para mim,
o Senhor sempre vai fazer grandes coisas, mesmo que para outra pessoa. Mas o que eu acho interessante é que Deus está preparado, é do caráter dele fazer grandes coisas. Mas as grandes coisas que Deus vai fazer com que as nações, ou seja, pessoas que estão ao nosso lado, no caso ali de Israel, seriam nações, mas no nosso caso, a aplicação para o dia de hoje, seriam vizinhos, seriam amigos de trabalho, falar assim, não, quem fez foi Deus. É ímpio dando testemunho das coisas que vão acontecer na vida de crentes. Isso eu acho maravilhoso. Eu penso que isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu dentro da igreja, eu já tenho a inclinação natural de adorar a Deus. Eu dentro da igreja, eu tenho a inclinação natural de dar glória a Deus, seja grande, seja pequeno, seja natural ou não. Se Deus me der um copo d'água, a gente dá glória a Deus, irmão, porque a gente está programado para isso. O nosso caráter foi moldado em Cristo Jesus para dar graças, para louvar o nome de Jesus. Então não importa se a coisa é grande, se a coisa é pequena, se a coisa é média, a gente está dando glória a Deus. Agora, ímpio dar glória a Deus, tem que ser grandes coisas. Ímpio dizer que foi Deus que fez, tem que ser grandes coisas. Então Deus vai abençoar o seu povo para que o ímpio veja que Ele é maravilhoso, para que o ímpio veja que o Senhor fez grandes coisas para a vida do seu povo. Mas o que eu gostaria de citar daquela época, inclusive, eu até comentei com o pastor Ronaldo, daquela época, é um testemunho quanto a isso, porque no momento que eu estava fazendo o laboratório, entre aspas, dessa mensagem, foi na minha igreja, na igreja que eu era pastor, né? E hoje a minha igreja, a Advec, quando a Advec chegou em Brasília, eu disse lá na igreja que eu dirigi, a minha igreja chegou. Eu tenho assim, se pode usar essa palavra, orgulho de ser criado nessa igreja. As grandes pedras foram colocadas nessa igreja. Meus professores de escola dominical estão dentro. Pastor Fernando Bezzi foi meu professor de escola dominical. Eu fui professor de escola dominical de várias pessoas que estão hoje dentro da Advec, ou seja, eu recebi as grandes pedras, né? Os grandes conceitos espirituais eu recebi dentro da Advec, eu louvo a Deus por isso. Agora, quando eu estava ministrando lá na igreja que eu era pastor, eu disse o seguinte, né? Que aquele que semeia a preciosa semente, andando e chorando, o último versículo, eu me lembro que eu orei a Deus e falei, Senhor, eu estou meio arrochado, aquele negócio estava até no cheque especial, eu falei, Deus, eu não vou dar oferta de cheque especial, mas eu vou pregar sobre oferta, como é que eu vou fazer isso? E agora eu estou dando testemunho daquilo que eu ministrei há 4 anos atrás na sede. Eu me lembrei que eu tinha, numa gaveta de casa, tem uma gaveta que eu guardo dinheiro vivo para poder, alguma emergência, alguma coisa. Não é óbvio que não é muito dinheiro, nem tenho para guardar muito dinheiro. Mas eu tinha $40. $40. E eu preguei e falei assim, não, eu vou entregar os $40. Quando o meu salário sair, eu pego os $40, vou lá na tesouraria, já dou um aviso para o tesoureiro que eu troco. Pego os $40, boto no lugar, né, de viagem, às vezes que a gente faz, guardava aquele dinheirinho ali. E eu falei, isso é dinheiro, né, e até um dinheiro até considerável, e uma oferta, né, considerável, não é uma excelente oferta, mas uma oferta considerável. E aí, quando terminou o culto, eu fui até o tesoureiro da igreja, virei para ele e falei, Bruno, quando o meu salário saiu, entrou aí $40. Quando o meu salário sair, você guarda aí no cofre, eu vou trocar esses $40. Eu te dou o equivalente a $40, você me devolve, eu levo para casa e você registra como oferta. E eu só não poderia deixar de dar oferta. E ele falou, pastor, não falou com um tom de chacota, de maneira alguma. Pelo contrário, ele tinha ouvido a mensagem, ele falou assim, pastor, o Senhor semeou em dólar, o Senhor quer colher em dólar. Eu falei, aquela palavra veio no meu coração, criou raiz, criou força no meu alma. Eu falei, Bruno, você acredita que esse ano vai a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, para os Estados Unidos, com tudo pago? Ele falou, pastor, eu creio nesse negócio aí. Irmãos, isso era uma ceia, se eu não me engano, mês de janeiro. Não, perdão, final de ano. Devia ser mais ou menos, eu acho que era
o quarto trimestre também, que estava estudando. Ok, resumindo a história. Quando chegou, não lembro, perdão, a minha falha, eu acho que era o mês de fevereiro. Desculpa, eu acho que era o primeiro trimestre. Ok, sem problemas, questão de... Mas era uma ceia no primeiro domingo. Perdão, lá era o segundo domingo a ceia. E aí eu ministrei. E nisso que ministro, essa palavra, falei isso, o tesoureiro falou isso, eu também falei, nós cremos juntos ali. O que é que acontece? Eu vim ao Rio de Janeiro, né? No caso eu fui, porque eu estou em Brasília ainda. Eu fui ao Rio de Janeiro para ministrar a palavra. Chegando lá, um amigo meu virou para mim, conversando comigo e tal, falou, William, você me ajuda nisso, tal, conversando ali, uma conversa meio atrás. Depois eu até descobri que ele queria nos abençoar mesmo, mas ele estava com medo de eu dizer não. Ele falou, não, eu queria uma ajuda, tal, queria ver, você morou lá e tal, nos Estados Unidos, tal, vamos junto. Eu falei, vamos, mas eu não tenho condições de ir agora. Não, eu vou ver isso aqui, eu vejo com a minha... Ok, comprar as passagens. Eu sei que no outra ceia, eu estava colocando o ticket da passagem no telão não, no retroprojetor, no caso, lá não tinha telão, no retroprojetor, e no projetor, né, não retroprojetor é muito antigo, no projetor, e ficou ali a passagem, 8.000 e poucos reais, 4 passagens, para eu, para minha esposa e para os meus 2 filhos. E aí foi chegando todas as bênçãos. Irmãos, nós ficamos num resort, depois, de graça, depois chegou os parques dos nossos filhos, da gente, mais adolescentes que iam com a gente, 8.000 reais de parque. Depois foi chegando tudo, e eu fui olhando e falando, Jesus, o Senhor é poderoso demais. Mas para vocês terem uma ideia, na semana que nós íamos viajar, eu dobrei os joelhos e fui orar a Deus e falei, Jesus, olha só, o Senhor mandou tudo. Olha como é que a gente é incrédulo às vezes, irmãos. O Senhor mandou tudo, eu louvo o teu nome, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar dólar. Irmãos, na semana da viagem, um amigo me liga e fala assim, William, você está indo aos Estados Unidos, a gente vai te abençoar. Eu tenho aqui o número da sua conta, eu estou depositando 20.000 reais para você comprar 5.000 dólares para você ir para os Estados Unidos. Queridos, eu estou contando isso, primeiro que foi fruto da mesma mensagem, para você crer no Deus que você dedicou a sua vida. Em segundo lugar, para dizer para você que essa palavra ela não é teórica, ela é prática, ela é viva, ela é eficaz. E se ela aconteceu comigo, que sou pecador, que sou uma pessoa errada, questionador, muitas vezes eu questiono, brigo com Deus, e parece que eu sou uma pessoa mansa, mas não sou. Se aconteceu comigo, acontece com você também. As suas sementes, aquilo que você tem semeado, você vai colher em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel, vai ter um novo cântico na sua boca. O Senhor vai te erguer, vai te levantar, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai estar te colocando em outros níveis, como o nosso pastor tem profetizado, como o pastor Silas tem profetizado, para toda a Advec, em todo o Brasil. Eu tenho certeza, o Senhor tem lugares, patamares maiores para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar dizendo o versículo 3 do Salmo 126, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Haverá alegria na tua vida, haverá festa na tua casa. Já marca aí o dia do culto de ações de graça, porque o teu Deus há de te surpreender. Ele fará grandes coisas pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Pastor Ronaldo, muito obrigado. Um abraço a todos os amigos aí do Rio de Janeiro, né, as pessoas que
que coordenam esse trabalho maravilhoso. Mais uma vez, o pastor Eliseu aí, que está sempre ao lado do pastor Ronaldo. Deus abençoe o pastor Gilson, um grande homem de Deus, pastor Fernando Besler. Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade, que o Senhor possa falar melhor o coração dos irmãos e que use os irmãos, né? No domingo, aqueles que vão conseguir fazer a EBD junto com o batismo, que você seja usado por Deus, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.